Irmãos, hoje eu quero falar, talvez nós não vamos encerrar tudo, mas a importância do batismo. Vocês estão se vendo naquela foto ali, né? Alguns de vocês. Quem está sendo batizado? Você ali, irmão? Eu estou vendo ali o irmão Rômulo, a Suzana. Tem os irmãos ali que foram batizados. Que dia gostoso, né? Foi um dia muito especial ali na represa, onde esses irmãos todos, vou usar aqui um termo bíblico e muito chacoteado, desceram as águas do batismo. Né? Foi maravilhoso. O pastor Marco já deu risada lá, tá vendo, Ramos? É desse jeito. Irmãos, vamos então falar sobre a importância do batismo. Nós vamos falar sobre a confissão de fé, dando sequência ao estudo da confissão de fé, e eu quero falar hoje 4 itens sobre o batismo. O primeiro é esse daqui. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo para ser, para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo na morte e ressurreição, de sua união com Ele na remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. Esta é a primeira definição, ou primeira ordem, ou primeiro assunto que os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé Batista de 1689 falaram a respeito do batismo. Para nós buscarmos mais algumas definições, eu trouxe 2 apenas. O que Calvino fala sobre o batismo e o que Charles Hodge fala sobre o batismo. Primeiro é Calvino, ele diz o seguinte: para ele, batismo é uma marca do nosso cristianismo e o sinal pelo qual somos recebidos na sociedade da igreja, para que, enxertados em Cristo, sejamos contados entre os seus filhos. Essa é a definição de Calvino. A definição de Charles Hodge, é essa daqui. Batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito significa e sela nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Tanto um quanto o outro, e a definição dos nossos irmãos, ele nos coloca que o batismo é um selo, é uma ordenança e, portanto, significa um selo da nossa união. E é interessante que Calvino fala, trazendo aqui, voltando para Calvino, ele fala que é para aqueles que foram enxertados em Cristo. É um termo bastante interessante, né? Enxertados em Cristo, que foram colocados em Cristo, que foram incluídos em Cristo. E aí nós vamos ver daqui a pouco que o batismo nas águas, ele é consequência do batismo em Cristo. Quando você inverte isso, é complicado. Pois bem, e o que é um batismo? Quando ele diz ali que o batismo é um sacramento, o que é isso? Que sacramento e ordenança? No Novo Testamento nós temos 2 ordenanças, 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Nós vamos falar hoje sobre o batismo e no próximo domingo nós vamos falar sobre a ceia. E possivelmente quem for falar, não sei se é o Marco ou o Danilo, nós vamos falar sobre o perigo, é essa palavra mesmo, o perigo de você ou alguém tomar ceia sem ser crente, despreocupadamente. E ele vai trazer isso aqui também, eu tenho certeza, de pais que deixam os filhos tomarem ceia. Ah, é bonito. Não, não é bonito, não é gostoso, não é certo, não é bíblico. Nós vamos ver o seguinte, que a ceia, ela deve ser tomada por quem crer. Quem crer. E, se for possível, quem foi batizado. Nós vamos falar mais para frente que não é inadmissível, ou no mínimo incompreensível, uma pessoa que se diz crente e não quer ser batizado. Nós precisamos rever essa questão, porque
Os escritores e a Bíblia diz que uma pessoa quem crer e for batizado será salvo. Ah, mas você está falando que o batismo salva? Absolutamente não, nós vamos estudar isso aqui um pouco mais para frente. Pois bem, batismo é uma ordenança. E o que significa isso? Significa que é uma ordem dada por Jesus para todas as pessoas que creem nele. Somente pertencem àqueles que foram enxertados em Cristo. É uma ordem dada por Jesus para todos aqueles que creem nele. E aí eu pergunto para vocês, quem é o maior beneficiado no batismo? É justamente a pessoa batizada. E por que essa pessoa batizada ela é beneficiada? Três benefícios apenas. Primeiro, porque é um sinal da comunhão desta pessoa com Cristo, como nós lemos no início. Segundo, é um sinal da morte e ressurreição da pessoa com Cristo. Falei 3, mas são 4. Terceiro, é um sinal da união dessa pessoa com Cristo. E quarto, é um sinal do perdão de pecados. E para nós ratificarmos e para nós utilizarmos um texto, eu vou usar Romanos 6, capítulo 6, versículo de 3 a 5, que diz assim, Paulo escrevendo, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Crer nesse batismo, primeiro, nós devemos crer neste batismo para depois nós crermos no batismo nas águas. Este batismo aqui, como diz o pastor Glênio, não tem água. Esse batismo aqui não é batismo nas águas. Nesse batismo que Paulo fala em Romanos 6,5, não tem uma gota de água. Aqui não é batismo nas águas. Aqui é batismo no corpo de Cristo. Aqui é para aqueles que foram enxertados em Cristo. Isso aqui eu já vi muita gente usar para defender o batismo. Isso aqui não tem nada a ver com batismo nas águas. Isso daqui é batismo no corpo de Cristo. Por isso que eu disse, se nós não crermos nisso aqui, não adianta ir para a água. Não adianta ir para a água. Isso aqui é novo nascimento. Isso aqui é vida com Cristo. Isso aqui é união com Ele. Isso aqui é a morte do velho homem. Isso aqui é a nova vida. Isso aqui é batismo no corpo de Cristo. Eu vou ler de novo, presta atenção. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, enxertados em Cristo Jesus, incluídos em Cristo Jesus, mortos em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós só podemos ressuscitar com Cristo se morremos com ele. Nós só podemos ter uma nova vida com Cristo se a nossa velha morreu com Ele. Entende que não dá para inverter esse processo? Nós só somos novas criaturas. Eu vou adiantar aqui, segundo a Coríntios, esse versículo, 2 Coríntios 5,17. Eis que as coisas, né, Gustavo, não falamos disso. Eis que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Onde que tudo se fez novo? Aqui, na cruz do Calvário, na nossa morte com Cristo. Pois bem, esse texto ele resume a vida de uma pessoa que é batizada, fazendo justamente isso, a ilustração da nossa inclusão. Esse texto, como eu disse, não está falando de água,
Ele está falando da nova vida com Cristo. Nós sendo imergidos, batizados em Cristo. E ele representa, como nós falamos aqui também, a morte e o sepultamento de Jesus, mas também representa a morte do nosso homem natural, do nosso velho homem. Ela representa a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a morte do nosso homem natural. Que homem natural é esse? Do nosso Adão, daquela vida que nós herdamos quando nós nascemos com ela. O velho homem do Flávio foi para a morte, foi para o corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele para uma nova vida. Agora, isso não pode ser blá, 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 discurso. Precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso. Vai dizer, rapaz, mas isso aqui eu não senti nada, nem eu. Mas eu creio, porque está na palavra do Senhor. E aí eu vou falar, se colocar aqui o versículo que eu citei agora, para embasar isso que nós estamos falando, que é a morte do nosso velho homem, que é justamente 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Puxa, eu não perguntei, mas esse se é uma condição, não é, professora Karen? É uma condição. Se é uma condição, ou seja, para sermos novas criaturas e para que as coisas velhas tenham passado e que essas se façam novas, nós precisamos estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? Eis a grande pergunta: o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é o mesmo que andar com Cristo. Estar em Cristo é o mesmo que andar no Espírito. Estar em Cristo é relacionamento com Ele. Isto é andar em Cristo. E como que eu faço isso? Que nós temos falado aqui domingo após domingo, através dos meios da graça. Nós só podemos ter esse relacionamento com o Senhor através dos meios da graça. E quais são os meios da graça? Leitura da palavra, se dedicar a estudar, não ter preguiça para estudar, oração, meditação, comunhão com os irmãos, ler um livro de irmãos que pregam a palavra, você entrar em contato com pessoas que você conhece, que professam a fé em Cristo Jesus, ter relacionamento com pessoas que creem em Cristo Jesus, meios da graça, crescimento com o Senhor, é trocar as nossas conversas mundanas por conversas sadias. E completando essa questão da nossa morte e ressurreição com Cristo, tem um versículo, Romanos capítulo 6, versículo 6. Ele é claríssimo com relação a isso. Olha o que ele diz. E Paulo, ele dá essa ênfase aqui, diz assim, saibam disso, tenham ciência disso. Isso é uma certeza do que eu estou falando para vocês. Saibam disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, irmãos queridos, é a mesma ideia de 2 Coríntios 5,17. Nós que fomos batizados em Cristo, fomos crucificados com Ele e ressuscitados com Ele para uma nova vida. E com isso, o pecado que era o meu Senhor não é mais. É o que ele diz aqui. E não sirvamos o pecado como escravo. Se eu servia, é porque eu era escravo e ele era meu Senhor. Agora eu não sirvo mais. Flávio, mas você não peca? Infelizmente eu peco, mas não é a permanência no pecado, não é deliberadamente no pecado, eu não tenho prazer no pecado. O pecado, eu vou usar esse termo, ele passa a ser
um acidente na vida do crente, mesmo que esse acidente aconteça todos os dias, mas eu não tenho prazer nele. Quando eu peco, e eu peco muito, você pode ter certeza disso, imediatamente o Espírito Santo fala: Flávio, você pecou de novo. E qual que é a minha postura? Perdão, Senhor, perdão. E o perdão é dado imediatamente, mas o pecado, eu não sou mais servo deste pecado. Irmãos, e qual é? Isso é o sinal da nossa morte e ressurreição com Ele. Mais um versículo que eu vou colocar para enfatizar justamente isso, é Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Para nós falarmos sobre essa nossa inclusão, a nossa morte, a nossa ressurreição e Cristo sendo tudo para nós. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é a vida cristã, não mais eu, mas Cristo. Você pode dizer assim: como que eu resumo como que eu sintetizo, eu resumo, eu limito uma vida cristã? É isso, não mais eu, mas Cristo. É isso aqui. Quando eu saio de cena, quando a minha importância diminui, e quando Cristo é tudo para mim, quando Ele é o Senhor, usando o termo de João Batista, que Ele cresça e que eu diminua, isso é a vida cristã. Quando eu quero inverter essa situação, quando eu quero me exaltar, você pode ter certeza que Cristo diminuiu. Pode ter certeza que Cristo diminuiu. Quando eu quero ser, é porque Cristo deixou de ser na minha vida. Agora, quando Cristo é na minha vida, você pode ter certeza que eu não sou. Porque não há espaço para os dois. Não há espaço para os dois. E que Ele seja, e eu não. Porque se eu for, certamente não vai dar certo. Só vou fazer bobagem. Mas que Ele seja. E isso, irmãos, não tem um momento que chega no ápice, não. Isso é um caminhar, isso é uma sequência, é o processo de santificação. Como o Marco gosta de usar esse termo aqui, eu acho interessante. É Deus forjando o caráter de Cristo em nós a cada dia. É o Senhor nos aperfeiçoando, nos moldando, nos ensinando, fazendo de nós cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. É isso daí. É isso daí. Alguém pode estar dizendo assim, quando eu li lá no começo, para perdão dos pecados, mas irmão, você está dizendo que o batismo, ele perdoa pecado? Eu estou dizendo para você que não. Eu estou dizendo aqui para você que não. Mas eu estou dizendo que a ideia não é que batismo salva ou que batismo perdoa pecado, mas que todos os que são salvos são confirmados pelo batismo. Por quê? Porque se você crê em Cristo Jesus, você precisa passar pelo batismo. Ah, mas o ladrão na cruz não foi. Tudo bem. Mas não podemos pegar o ladrão na cruz, é que ele não teve oportunidade. Será que se ele pudesse, ele seria batizado? Certamente ele seria batizado. É que ele não teve a oportunidade de ser batizado. Então não podemos pegar um versículo da Bíblia e fazer uma doutrina em cima disso. Montar uma igreja em cima disso. Não precisa ser batizado. Não é nada disso. Leandro Lima falou isso para nós aqui, que Bíblia interpreta a Bíblia. Quando você pega uma passagem dessa, você tem 200 outras que diz: seja batizado, seja batizado, seja batizado. O irmão acabou de ler aqui, Mateus 28, a partir do versículo 18, não é isso? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, faça discípulos e batize. Nós vamos ler esse versículo daqui a pouco. Irmão, isso aqui eu vou ler, que eu tirei essa frase que eu achei interessantíssima. Não há sentido de uma pessoa que se diz cristã, salva em Cristo, que crê em Cristo como Salvador e Senhor, que participa da ceia do Senhor e que não quer ser batizado.
tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que diz Romanos 4, capítulo 4, versículo 7? No sentido de que o batismo, ele é a confirmação da nossa vida com Cristo. E aí, voltando um pouquinho sobre a questão do perdão dos pecados, não é o batismo que perdoa o pecado, mas você crê em Cristo Jesus na cruz do Calvário que o seu pecado foi perdoado. O batismo é a ratificação da fé que você tem. Ou seja, o irmão disse aqui, é uma expressão externa daquilo que o Cristo já fez no seu coração. Isso é o batismo. Aí que entra o perdão do pecado, não o batismo, mas a fé em Cristo Jesus e o seu novo nascimento, e você crê que Ele é teu Senhor e Salvador. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados, felizes, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Graças a Deus. Quem que faz isso daqui? É o Senhor. Onde Ele fez isso aqui? Na cruz do Calvário. Ali Ele levou os nossos pecados, passados, presentes, futuros. Ali nós fomos perdoados. Então, se nós cremos nisso, que ali nós fomos enxertados no corpo de Cristo, e quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele, qual a razão de eu não querer descer as águas do batismo? Não há razão. Se desculpa, não há razão. Muito bem, contudo, se os nossos pecados já foram perdoados, foram. Contudo, eu preciso pedir perdão dos nossos pecados, dos meus pecados. Por quê? Porque eu ainda peco durante o dia. Olha o que diz 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas os nossos pecados não foram perdoados? Foram, mas mesmo assim eu tenho que clamar ao Senhor todo dia. Porque é uma ordem dele, é um imperativo. Peça perdão, clame ao Senhor, mesmo que os seus pecados já foram perdoados. Item 2. Somente pode ser submetidas a esta ordenança as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Eu não vou nem perguntar para vocês se vocês conhecem pessoas que foram batizadas sem ter isso aqui. Eu não vou nem perguntar se vocês conhecem pessoas que foram batizadas no emocionalismo, se vocês conhecem pessoas que foram batizadas para satisfazer o desejo da mãe, do pai, do filho, do vizinho, do pastor. Eu não vou nem perguntar isso para você, porque tem de monte. Só que aqui diz somente pode ser submetida a esta ordenança. Que ordenança é essa? Ao batismo, as pessoas que de fato professam. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, que Romanos 6 não fala nada de água? Ali fala da nossa inclusão no corpo de Cristo, que se você não crê naquele lá, isso aqui não tem importância? Lembra que eu falei para vocês? O que ele está dizendo? Que você só pode ser batizado, você só deve ser batizado se você tiver certeza da sua salvação. Você só pode ser batizado se você se considerou um pecador, miserável, salvo pela graça de Deus. Se você acha que você é bonzinho, se você acha que você é o todo-poderoso, se você acha que você não tem erro, se você acha que você tem que crescer e Cristo diminuir, então você não pode passar por isso aqui, porque você só vai tomar um banho frio. E é verdade, vai só molhar, vai entrar no emocionalismo e não vai resolver o seu problema. Vai arrumar um para nós. Entendeu? Porque ele vai falar que foi o irmão Flávio que falou. Irmãos, isso é de suma importância. Porque o verdadeiro batismo não é causa. Presta atenção. O verdadeiro batismo não é causa. O verdadeiro batismo é consequência de um coração regenerado. O verdadeiro batismo não é causa.
é consequência de um coração regenerado. E o que precede o batismo? O que vem antes do batismo? O que acontece antes do batismo? É o que o texto diz: arrependimento para Deus, para com Deus. Fé e obediência em Cristo Jesus. Mas arrependimento do quê? Arrependimento dos nossos pecados, da nossa vida, arrependimento do nosso proceder, arrependimento das nossas ações, arrependimento de tudo, que tudo isso é pecado. O que João Batista dizia nas suas pregações? Arrependei-vos. O que Jesus dizia nas suas pregações? Arrependei-vos. O que Paulo dizia nos seus sermões, nas suas cartas? Arrependei-vos. O que Pedro disse nas suas cartas? Arrependei-vos. E o que nós dizemos aqui todo domingo? Arrependei-vos. 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 Eu quero falar de 4 exemplos na Bíblia de arrependimento antes do batismo. Primeiro, é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 a 41. Pode abrir aí. Quando Pedro ali, da descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, 10, um monte de nações, e eles responderam o seguinte, Atos capítulo 2, versículo 38 e 41, diz assim: respondeu-lhes Pedro, quando eles perguntaram, o que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependei-vos. Eu até grifei. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro falou, vocês precisam se arrepender. Será que só tinha 3.000 pessoas? Não, muito mais. Mas estas creram, se arrependeram. Quando ele diz aqui, aceitaram a palavra, eles ouviram, creram e foram batizados. Segundo, logo em seguida, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Quando o Espírito Santo fala para Filipe, vai para a estrada de Gaza, vai lá, Filipe, porque vai passar um cidadão lá, um eunuco, e você precisa pregar o evangelho para ele. Vai para lá, Filipe. E Filipe obedeceu e desceu para a estrada de Gaza. E aí, Atos capítulo 8, 36 e 37. Seguindo eles, depois que Filipe subiu no carro, pregou o evangelho, que aquele homem estava lendo Isaías 53, e ele pergunta, mas de quem que o profeta está falando, dele ou de outro? E a Bíblia diz que a partir daí, Filipe prega o evangelho para aquele homem. E aí eles foram caminho afora, é o que diz ali. Seguindo eles caminho afora, chegando a um lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Terceiro ponto, quando um homem gentil, chamado Cornélio, ele orava e o Senhor falou, manda chamar Pedro para pregar o evangelho para você. Este homem mandou chamar Pedro, que estava na casa de um cidadão lá, e esse homem chegou na casa de Cornélio e começou a pregar o evangelho. Depois que essas pessoas creram, olha o que Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Este assim como nós, você pode traduzir assim, estes que creram em Cristo Jesus, a menos que você duvide que Pedro creu. Pedro, Tiago, João, porque assim como nós,
receber o Espírito Santo? Vocês percebem que até agora eu estou falando de 3 casos de pessoas que creram antes de ser batizado. O quarto caso, um pouco mais para frente, Atos capítulo 16, versículo 31 e 33. O que aconteceu? Paulo estava preso e de repente um redemoinho, um terremoto abriu a cela. E o carcereiro, era a lei que se o carcereiro perdesse um prisioneiro na época, ele seria morto. E a gente tem alguns detalhes da Bíblia que diz assim, e pediu ele luz. A gente pode dizer, mas por que ele não apertou? Por que ele não apertou o negocinho ali para clarear a prisão? Porque não tinha naquela época, entendeu? Então ele pediu uma lamparina. Vocês sabem o que é lamparina? Ele pediu uma lamparina, ele pediu uma tocha, e ele entrou na prisão, ali no calabouço, para ver se todos estavam ali, e todos estavam. E ele entrou em desespero, e ele faz aquela pergunta séria: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, a resposta em Atos 16, 31, 33, quando Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Eu quero fazer um parênteses aqui. Muitas vezes as pessoas pegam esse versículo de 16, 31 de Atos e dizem assim, está vendo, a salvação é estendida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se a minha mãe crer, a casa toda vai crer. Dá uma olhada no que diz o versículo. Pregou a palavra de Deus a todos de sua casa. Não foi só para o carcereiro. Pregou para todo mundo. E todos foram batizados porque todos creram. Não é terceirização ou quarteirização de fé. Não é porque o pai crê que o filho vai ser salvo. E não é porque o filho crê que o pai vai ser... Não. Pregou a todos da sua casa. Fecha parênteses. Irmãos, o batismo é uma graça visível. No livro de Marcos, Jesus, ele liga o ato de receber o batismo com a própria salvação. Atos 15, 16, 15 e 16. Diz assim, ó. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, a salvação não está vinculada ao batismo, está vinculada ao crer. Aí eles dizem, mas e quem não for batizado? Quem não for batizado já está ali. Quem não crer será condenado. Então ele não creu, ele não será condenado porque ele não foi batizado. Ele será condenado porque não creu. Então o batismo, como eu disse, o que precede o batismo? O crer em Cristo, o ser uma nova criatura, o ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Aí eu tenho uma frase aqui, evidentemente que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo e não mediante o batismo, mas a fé verdadeira humildemente aceita o selo proporcionado pelo batismo. A recusa significa a recusa da fé. A recusa significa a recusa da fé. Item 3. O elemento externo a ser empregado nesta ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quando uma pessoa crê em Cristo, há uma mudança na sua vida, uma mudança na sua mente, há uma mudança na sua postura, há uma mudança no seu falar, há uma mudança nas suas ações e nas suas reações. O Leandro Lima rebentou nós aqui ontem, quando ele diz assim, o crente não reage. Falei, meu Deus do céu, o crente não reage. Assim, diante das perseguições, obviamente, diante dos problemas. Falei, não pode nem falar um palavrão. Não, o crente não reage. Eu falei, Senhor, misericórdia de mim, porque às vezes eu quero reagir. E uma pessoa salva, uma pessoa verdadeiramente convertida,
muda-se tudo. Eu lembro agora de Romanos 12, 2, que diz assim, Romanos 12, 1, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A conversão verdadeira, ela muda o nosso procedimento. E esta mudança, ela é visível e ela é gerada pela fé. Tem um irmão que ele está aqui, e eu não vou falar o nome dele, para não expor o que eu não perguntei, mas ele é um exemplo disso. Nos estudos ele dizia assim, mas ô Flávio, como é que pode? Antes eu só queria vida torta, agora eu quero Cristo. Como é que funciona? Eu não tinha prazer nesse negócio não, meu negócio era ver outras coisas na internet, só que agora eu quero ler a Bíblia. Como é que você explica? Eu falei, está pedindo para a pessoa errada explicar. Tem que pedir, o que acontece? O que acontece? A verdadeira conversão há uma mudança visível pela fé. O batismo visível é uma ação externa, é uma ação pública, é uma ação confessional da mudança gerada no coração. E para isso ele precisa de um elemento externo, que é a água. Olha o que diz, repetindo o texto do irmão, Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro, vai. Segundo, faça discípulos. Terceiro, batiza-os. Faça discípulos, pregue o Evangelho, anuncia a Cristo, haja conversão, batiza-os e ensina-os em todas as coisas. A promessa do Senhor, ela precede de alguma ordem, que é justamente isso de fazer discípulos e batizar. Terminando, item 4, e esse aqui eu deixei para o final. Para a devida administração dessa ordenança, é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. E agora? Dá para pular? Não, não dá para pular. Irmãos, isso aqui é só esclarecimentos. Por quê? O que a comunidade crê? Nós cremos no batismo por imersão. Nós cremos, tanto é que nós vamos lá para a lagoa, lá para a represa, e nós cremos no batismo por imersão. Na realidade, são dois tipos de batismos mais conhecidos. É a aspersão, que é o tipo presbiteriano, e o nosso por imersão, que é imergir. Nós cremos no batismo por imersão, porém, e agora vem a palavra, porém, se nós recebermos uma pessoa de uma outra igreja, que seja por aspersão, e esta pessoa, nós percebermos nela uma vida crente, uma pessoa que crê, uma pessoa que expressa o Evangelho, uma pessoa que tem uma vida cristã, nós não pedimos para ser rebatizada. Porém, se é uma pessoa que ela não demonstra vida cristã, nós vamos pedir para ela ser rebatizada? Não, primeiro nós vamos precisar saber se ela crê. Depois ela vai passar pelo batismo. E isso serve para a aspersão e para a imersão. Caso a pessoa entenda e ela venha para a igreja, para a comunidade, e ela tenha a convicção de que, na realidade, o seu batismo foi por emocionalismo, o seu batismo foi por obrigação, o seu batismo foi no momento que estava todo mundo sendo batizado, aí você olha para trás e fala assim, também vou. E vai junto, sem discernir, sem ter certeza, sem ter conhecimento, sem ter nascido de novo. Aí eu vou dizer para você que você precisa ser batizado. Nós temos aqui na comunidade irmãos que vieram de outras denominações, irmãos presbiterianos,
né, irmã Karen? Presbiterianos, e nós não pedimos para... Nós insistimos um pouco, mas não foi possível. Brincadeira, irmã. Brincadeira. Nós não exigimos que... Boa, insistimos, entendeu? Fizemos umas 8 reuniões, mas não foi possível, entendeu? Ficou firme, brincadeira. Nós não exigimos que seja batizado, entendeu? Mas, como eu disse, o batismo, irmãos, nas águas, ele precede o novo nascimento. Então, eu não vou nem perguntar para vocês de novo quantas pessoas que foram batizadas no emocionalismo, sem saber o que estava fazendo, ou que foram batizadas dizendo o seguinte: bom, eu vou ser batizada porque o batismo me falaram que ele salva. Então, você me desculpa, mas esse batismo, ele não serve. Ele precisa ser batizado verdadeiramente, se você crer em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador.